tudo isso? Isso é um absurdo, como que não pode? O que a diretoria está fazendo? E aí entra e vai trabalhar. Surrealismo puro, rapaz. E eu fico olhando o que as pessoas têm. Aí, que ideia é essa de categoria? Que ideia é essa de sindicato? Que ideia é essa de diretoria? Eles estão confusos, eu diria nós, eu pessoalmente não, mas a maioria da categoria, a maioria assustadoramente esmagada pelo medo. Parece, eu estava conversando com eles, que a presidência do TRT colocou um servidor público no canhão, como o Tomé de Souza fez com o índio, e disparou, porque o medo está proporcional a isso. Entendeu? Realmente eu não quero nem analisar tantas questões, mas o que existe é um medo incrível. Eu estou tirando uma radiografia. A radiografia é uma foto que não tem um passado e nem tem um futuro, tem um momento de agora. E nós agora estamos sem fôlego, sem oxigênio, pulmões carcomidos, e o atleta de ontem não está podendo enfrentar a maratona que se apresenta. Então a minha sugestão é que, se o TRE e a Justiça Federal, que agora estão nos ajudando, principalmente com sua energia, sua força, seu exemplo, puderem, durante a paralisação, se for realmente deflagrada hoje, que vamos lá cuidar do doente, porque simplesmente estamos a um passo da morte. Não quero ser pessimista, por natureza eu sou otimista, mas eu não posso ser cega nem sensível à realidade na qual eu estou colocada. Tenho conversado com os colegas, mas em todas eu vejo um medo que, como se, eu não sei, meu Deus, houve compensação de horas, está vindo corte de ponto de algumas pessoas, e mais sem medo de parecer demagoga, se o corte de ponto dessas 27 pessoas gerasse algum resultado quanto ao PCS, valia a pena o sacrifício, sem sombra de dúvida, mas não está sendo eficaz. Então eu quero colocar isso na hora que a gente for votar. Desculpe só, não, eu estou preocupada com isso, eu tenho que dizer isso a vocês. Eu acho que a greve é legítima, puxa, é eficaz, entendeu? E pode conquistar muitas coisas. Mas não é greve teórica de uma faixa na porta, neguinho entra e vai trabalhar. Lê a faixa e vai trabalhar. Alguém me confessou, só acredito, não, só me lembro que estou em greve quando eu olho a faixa. Então as pessoas já estão se achando no direito de dizer coisas desse tipo. Então é esta a radiografia do TRT da 5ª Região, agora, hoje, no momento. É só para reflexão de vocês. Obrigado. André. Bem, gente, baseado inclusive nessas reflexões de início, eu faria uma pergunta inicialmente. Na época em que a escravidão era o modo de produção aqui no Brasil, você tinha, de um modo geral, um feitor para 200 ou 300 escravos. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: por que, se os escravos muitas vezes eram muito numerosos, por que não pipocava revoluções em todos os lugares? Havia revoluções, sempre havia um grupo de vanguarda, aqueles que levantavam a bandeira da liberdade, da dignidade. Mas por que não espocavam revoluções em todos os lugares, se até numericamente os escravos eram maiores do que os portugueses e os apadrinhados da coroa portuguesa aqui? Por que eles se dobravam ao talante da violência, da perseguição, da humilhação? Olha que eu utilizei essas palavras propositadamente, porque o que está acontecendo agora é isso. É violência, humilhação, perseguição. Essa terceira palavra, então, perseguição, para mim é a mais importante, porque se 14 pessoas somente tiveram o ponto cortado, para mim é perseguição política. Isso é perseguição política. Pegam, selecionam uma muquequinha e diz assim: eu vou cortar o ponto desses aqui para servir de exemplo.
aqui na Praça da Piedade, aqui, ó, esquartejaram um monte e botaram lá esquartejado para servir de exemplo. Esses indivíduos deram seus corpos para serem esquartejados, para servirem de mártires para causas maiores do que eles. E hoje aqui a gente está hesitando em dar 15 dias do nosso ponto para uma coisa que até financeiramente vai trazer mais retorno para a gente, só que politicamente vai trazer uma vitória muito maior, que é retomar a identidade de categoria aqui que foi destruída nossa. Quando as administrações e os governos pensarem em cortar o ponto da gente nas próximas greves, se houver, eu acho que vai haver, eles vão pensar duas vezes, porque a gente vai para cima dele feito um trator, vai todo mundo feito um trator para cima dos governos e das administrações. Agora, a gente não pode ser cego em admitir a realidade que Ednice devassou aqui. Agora, o trabalho, é como eu sempre falo, cada um tem que estabelecer até a sua própria cota de sacrifício. A gente não pode ficar achando que vai ser a diretoria do sindicato, que vai ser o governo Dilma, que vai ser esse ou aquele colega que vai fazer. Vamos estabelecer uma comunhão de ideias, porque é isso que vai fazer com que a gente vá junto para cima da injustiça. Isso é localmente. Nacionalmente, eu vou repetir aqui, se a gente recuar, o governo Dilma vai querer encerrar o mandato dela sem dar nada, porque o objetivo do PT, certo? Que é um partido travestido de Partido dos Trabalhadores, mas é um partido neoliberal. Vou encerrar 30 segundos. É um partido travestido de trabalhador, mas é neoliberal. Eu acho que o governo Dilma, vão fazer com Dilma ela como bucha de canhão, vão torrar a imagem dela até onde pode, porque ela é reconhecida como burocrata mesmo. Aí vão dizer, na cabeça do povo mais ignorante, vão dizer que foi Dilma que quis, quando na verdade o projeto é do partido, gente. Vão torrar colocando tudo que o neoliberalismo quer para acabar com o serviço público. Vão transformar nossos salários em migalhas, em centavos, porque eles não querem pessoas comprometidas aqui dentro, não. Eles não querem pessoas que vão fazer pós-graduações e cursos para poder melhorar seu serviço aqui, não. Querem atrair pessoas de raciocínio vulgar, pessoas através de baixos salários. Então isso não pode acontecer. A gente tem que manter a dignidade desses salários aqui, que é para começar, para manter a qualidade das pessoas, inclusive que vêm até aqui, certo? Não é deixar as coisas, simplesmente reduzir nosso raciocínio a dinheiro, não, é dignidade. Então vamos trabalhar, temos 15 dias para poder brigar pelo PCS, pela dignidade do judiciário. Boa tarde, colegas. Acho que não vou usar nem uns 3 minutos. Acredito que todos nós aqui somos sensíveis à palavra da colega, como é seu nome? Ednice, lá do TRT. Eu fui uma das pessoas que entrei com os colegas lá na sala da vice-presidente do TRT. Eu fiquei calada, eu disse que não ia falar nada e os colegas falaram, de acordo com o que André chegou a colocar aqui, e duas coisas. Uma das coisas que aconteceram ali, eu fiquei muito envergonhada até de falar, mas eu vou falar, que duas falas dela. Eu não sou uma pessoa inacessível, a vice-presidente do TRT, e não sou intocável, mas para vocês perceberem como é o comportamento dela em relação aos grevistas, quando nós entramos na sala, ela disse: eu só queria 5, porque tem 7 aqui. E na hora que eu pensei que ela ia nos cumprimentar, acho que eu fui muito, não sei a palavra agora, ingênua. E aí ela estendeu a mão para cumprimentar André, e eu estendi a mão também, achei que ela ia cumprimentar a todos. Ela estendeu a mão para ele, ela encolheu a mão olhando para mim, e não apertou minha mão. E eu dei a mão, ela tinha estendido a mão para André, então para mim aquilo ia ser... E ela encolheu a mão olhando no meu rosto e não me cumprimentou. Fui ingênua, né? Agora outra coisa. Quando nós, o tempo todo, os colegas argumentando sobre corte de ponto e tal, e um desses momentos ela disse assim: eu quero que vocês continuem servindo bem, e tem outra coisa, você deve servir bem não pelo salário que você recebe, mas pelo zelo ao seu bom nome. E aí eu fiquei pensando,
comentei até com uma colega no tribunal, e ela disse assim, é verdade, mas o meu bom nome não paga meu supermercado no final do mês. O seu bom nome pode ir para o SPC, você pode ficar devendo cartão de crédito, uma série de coisas, né? Então, nós estamos querendo zelar pelo nosso bom nome, sim. É por isso que nós estamos reagindo a essa política de opressão. E a gente precisa ajudar realmente o pessoal do TRT, porque uma das coisas que a Bíblia diz é que o medo produz tormento e paralisa. Eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo. Os cortes foram poucos, isso deve ser realmente coisa política. Mas vamos realmente ajudar, porque a gente teve muitos bons resultados outrora, muito pelo esforço deles. O TRE começou a nascer, crescer, reagir como categoria e tal. A gente também viveu uma era muito difícil, que eu digo que era a era das trevas no TRE, que a gente fazia greve com polícia montada atrás da gente, com sanitário químico, sem poder ir ao banco, sem poder ir ao banheiro. Uma vez a pressão da colega subiu e o policial foi com ela para o serviço médico. Né? Então tudo isso a gente também já viveu, a gente teve apoio do TRT, Justiça Federal. Então, gente, vamos dar apoio, porque realmente o nosso bom nome precisa de respeito. Tá certo? Pessoal, boa tarde. Eu gostei muito da fala de Ednice e de Patrícia. A respeito da presidente do TRE, essa sensação do TRT, a gente, desculpa, pelo amor de Deus, que a outra está dando até apoio a gente. Essa sensação dessas pessoas que se acham superiores, ela vai sempre existir. Eles serão sempre eles, nós seremos sempre nós. Não se sinta envergonhada não, que a vergonha cabe toda ela, lamentavelmente, porque vai apodrecer igual, quando dá um punho fede igual a gente, a mesma coisa. Não adianta tentar ser diferente, porque na essência não é. E outra coisa, o fato dela achar que ela pode trabalhar ou não, certamente ela pode ter vindo de uma família abastada, ter herança, não é o meu caso. Não é o caso da maioria aqui. Eu acho que já se passou o tempo das pessoas que trabalhavam por lazer, trabalhavam porque estavam, vamos fazer parte da classe trabalhadora, mas hoje a realidade não é essa. A gente trabalha porque realmente precisa do trabalho. Antigamente tinham os homens, né, que contribuíam mais, hoje a gente contribui tanto quanto eles. Então, quem quer ser voluntário, quem quer levar seu bom nome e fazer voluntariado, pode fazer. Inclusive a gente trabalha 7 horas, usa as outras para fazer. Agora, enquanto ela querer que a gente faça trabalho voluntário, aí dificulta. Bom, eu queria fazer aqui uma outra análise a respeito dessa não... Eu não sei se foi exatamente esse corte de ponto, porque as pessoas não cortaram o ponto ou porque as pessoas efetivamente não fizeram parte do movimento. O que eu percebo no TRT durante esse tempo todo, mesmo quando a gente unificou, o que eu percebia é que existia, por parte da diretoria, das pessoas que estavam na diretoria do TRT, uma certa rejeição, como se não quisessem que a gente participasse do movimento, a gente, diretoria, participasse do movimento lá dentro, porque ia afetar o espaço daquele diretor, especificamente Rogério, mais especificamente Rogério e talvez Elisa também. Então era uma maneira de manter a gente distante, porque aquele era o espaço reservado. Eu a princípio compreendia, porque eu achei que o sindicato estivesse unificando e ainda existia uma dificuldade para que isso fosse feito. Então eu realmente vim aqui distribuía material no TRE, mas no TRT eu realmente deixava, porque não estava disputando espaço, eu não queria espaço político, queria realmente espaço para trabalho, eu e o pessoal do TRE. Então a gente tinha realmente essa dificuldade de entrar no TRT. Outra coisa que eu percebi claramente é que a diretoria, quando a gente ia para Brasília, os informes que eram dados sobre o TRT eram mentirosos. Tiveram 100 pessoas na Assembleia. Mentira, tinha 20, tinha 30 pessoas na Assembleia. 100% parou. Mentira, 100% não parou. Eu sabia disso, eu dava lá o informe do TRT, da Justiça Federal,
muitas vezes discutia com ele a respeito dessa questão dos informes do TRT, que eram mentirosos, claramente mentirosos. Então, o que eu acho é que a gente tem que ver também o nosso lado. Onde foi que nós erramos? Nós também erramos, a época enquanto diretoria, nós enquanto servidores, que achamos que o TRT estava muito além, a mobilização do TRE, a conscientização dos colegas do TRE estavam muito além da nossa. É mentira, nós estávamos todos no mesmo nível, só que nós avançamos e eles pararam, porque existe aquela máxima de achar que se a diretoria está fazendo greve, se a diretoria está fazendo greve, se a diretoria está viajando para Brasília, a base está tranquila, entendeu? Nós estamos sendo representados. Mentira, gente, a representação vai daqui, a representação vai de nós. Essa coisa de diretor fazer greve sozinho, de diretor representar uma categoria que na realidade não está representando, entendeu? Não condiz com a verdade do movimento, é mentira. Então, isso foi que realmente, eu acho que um dos pontos, outros que a Denise falou, outros que Patrícia colocou, entendeu? Mas essa leitura tem que ser feita e tem que ser corrigida. Então, cabe a todos nós, não só a diretoria, a todos nós, passar de sala em sala, ir ao TRT, dar realmente um gás no TRT, porque foi o que muitos deles fizeram em relação a nós. É claro que um percentual de talvez 20 pessoas que vinham, que deram força, porque no nosso caso eles tinham um caminho aberto, a gente recebia de braços abertos. Ok, gente, então é só isso. Jorge. Boa tarde, gente. Veja bem, nós temos 53 dias para acontecer a eleição, né? É verdade. Para mim, nós temos 53 dias para fazer com que a eleição não aconteça. Entendeu? É isso que passa na minha cabeça. Eu não vejo outra saída para o plano ser aprovado se a gente, de fato, não travar a eleição. A eleição, a arma que a gente tem, é uma data que está correndo contra o tempo, acontece 7 de outubro, e a gente, a cada dia parado, a gente vai comprometer sim, cada dia a eleição. Os professores receberam hoje o salário referente aos meses atrasados da greve dos professores estaduais. Receberam hoje. 3 meses passaram parados, nem por isso morreram. Os meus colegas, alguns viram e falam, eu não posso perder um dia de trabalho. Então, meu, você está ferrado. Se você não pode perder um dia de trabalho, para mim, você está falido, pule daqui para outro lugar, correndo, saia, vá para outro setor, outro órgão. Porque se você não pode perder um dia de trabalho, é mais do que nunca provado que a gente está ganhando uma miséria. Eu estou aqui com o plano de cargos no Tribunal de Goiás. O técnico de Goiás hoje está com 2.777 inicial. Lá no vencimento básico. A gente é 2.662, quem quiser lembrar a tabela é só olhar. O analista lá está com 5.900 alguma coisa. O nosso é 4.600 alguma coisa. É isso aí. A gente já está perdendo para o estadual. Eu já falei várias vezes, existe a PEC 190, que é a prova mais clara de que o governo está estadualizando o Poder Judiciário Federal. Não é o inverso, não. Eu não quero que nossos colegas ganhem pouco, não. Eu quero que eles ganhem muito. Mas a gente, para isso, não tem que ficar parado esperando, parecendo uma lesma lá na frente, e eles andando alcançando a gente que está acontecendo isso. A maioria dos planos se integralizam em 2015. E é o que vai acontecer, se esse plano não passar agora, aí passa para o ano que vem, para começar a brigar lá no final do ano, que é assim que está acontecendo, para depois, quem sabe, dividir para 2014, 2015 e pronto, estadualizou a Justiça Federal. Entendeu? Essa é a PEC 190. Quem quiser, entre na internet e coloque lá, PEC 190. É o plano mais claro do governo com o Poder Judiciário. Porque segundo o Peluso, que é o relator da PEC, e segundo a nossa Alice Portugal, que é coautora da PEC, né, a ex-esquerda do país, que para mim não existe mais esquerda nesse país, está banido no meu sangue, mas nunca na minha vida eu voto na esquerda. Mas nunca na minha vida. Entendeu? Então eu gostaria muito que os colegas tomassem coragem a cada dia, certo? Aí o colega estava falando, rapaz, se eu parar no cartório, alguns colegas vão fazer o serviço, eles façam sozinhos, então. Eu vou parar, se hoje for decidido ser greve, eu vou parar e acabou. Se a gente suportar uma greve, diariamente, convencendo 1 por 1, 2, 3, 4, 10, eu tenho certeza que o governo vai ceder.
O elevador tem uma capacidade, certo? Existe um cabo de aço que está prendendo o elevador e tem uma capacidade. Se entrar um, ele não vai cair, 2 não vai cair. Se entrar 15 e a capacidade for 6, ele vai cair. E é isso que a gente tem que fazer com esse governo hipócrita. Entendeu? Quanto mais nós se unirmos, com certeza, eu tenho certeza que ele cai. Só não caiu ainda porque estamos sendo covardes. A gente não, quem está aqui não. Quem está dentro da sala, passando por aqui pela gente, fazendo de conta que nada está acontecendo. Está parecendo um shopping center. O pessoal passa assim, o que é isso aí? O pessoal está falando sobre o quê? Bolo? Receita? Não, é greve, rapaz. É greve para aumentar o seu salário também, não é só o meu não. Entendeu? Gente, a fala do companheiro foi muito boa, eu parabenizo ele pela fala dele. Gente, eu conheço a Denise há muito tempo, respeito a Denise bastante, a Denise sempre foi muito clara nas falas delas aqui nas assembleias, né? Já foi diretora do sindicato, foi uma pessoa muito correta. Ela nos passou um informe, praticamente foi a Denise, foi como um informe, a Denise não veio aqui desmotivar ninguém. Gente, greve é construção. Greve é construção, ninguém vai querer sair, imaginar que amanhã todas as vagas vão estar fechadas, que amanhã o TRT vai estar fechado, que o TRT vai estar fechado. Então nós temos um desafio que é deliberar a greve amanhã por tempo determinado e construir a greve. Sim, deliberar hoje para amanhã e construir essa greve, certo? Não vamos sair daqui imaginando que todo mundo amanhã vai estar em greve, que amanhã não tem alguma coisa para terminar de concluir. Muita gente aqui está imaginando que não ia ter greve, para não ter que entrar na greve, para não ter que ir para o debate. Vamos para o debate, vamos passar de sala em sala, vamos construir esse movimento. A hora é agora. Nós temos um prazo fatal, que já falei várias vezes, que é 31 de agosto, esse prazo. O governo Dilma hoje já sinaliza conversar com servidores paralisados. Amanhã nós vamos ter um ato em Brasília. Sexta-feira vamos ter plenário dos SPFs em Brasília também. Essa é a maior greve desde 2002. Então não podemos se desplugar dos demais servidores. Não podemos, sob pena de não termos aumento, como já falaram aqui, daqui a pouco a gente não tem aumento em 2003, 2014, depois vem Copa, depois vem Olimpíadas, depois vem o 549, certo? Quem não pode abrir mão de um dia de salário, 2 dias de salário, como o companheiro falou aqui, já está com o salário defasado. Então, mais um motivo para poder entrar em greve. Uma outra coisa, gente, é que em relação a essa problemática aí de colocar o PT, né, fazer propaganda contra o PT, gente, a melhor propaganda contra o PT é nossa mobilização, é nossa indignação. Não adianta a gente imaginar que um quadro lá, não vote no PT, vai surtir efeito. Vamos usar o Facebook, vamos usar os e-mails, vamos conversar com as pessoas. Agora, eu acho que a maneira de desgastar o governo é fazer uma greve forte, se mobilizar, tá aqui todos os dias nas portas dos seus tribunais, gente. Todos os servidores públicos federais, quando estão em greve, vão para a porta dos tribunais. Então, vamos estar aqui todo dia. Um terço dessas pessoas vão estar aqui, um terço dessas pessoas vão estar no TRT, outro terço vai estar no TRE. E esse movimento tem que crescer, porque, gente, somente com nossa mobilização, com nossa força, a gente vai conseguir derrotar essa política do governo. Quando o governo fala que, a imprensa está dizendo todos os dias que como é que diz, a conta do reajuste para todos os servidores é 80 bilhões, né? 81 bilhões. Gente, qual é a conta dos juros? Dos juros, 700 bilhões. Então, 10%. E esses 80 bilhões no bolso da gente, ele voa, né? Reproduz, a economia cresce, ninguém vai precisar estar correndo atrás de empréstimo consignado, outras coisas. Então, assim, eu acho que é hora de a gente restabelecer nossa dignidade e para concluir, dizer assim, ó, os petistas, nenhum deles tem moral para falar da gente, que a gente ganha muito. Quem vê, acho que Deli Salvar, a Mira Belchior, uma porrada de gente aí ganha dinheiro de jeton. Quando eles vão lá para reuniões em empresas públicas, eles ganham 6, 7, 8 milhões para uma reunião. Então eles não têm moral para poder dizer que a gente ganha muito. Adinaldo. Colegas, boa tarde. Adinaldo TRT. E eu quero, nesse momento que estou aqui,
voltando ao ambiente das lutas coletivas, queria até avisar para os colegas, eu tive de licença médica, férias, ainda estou de licença médica. Espero que os médicos do Tribunal do Trabalho, amanhã vou ter uma consulta, estejam me liberando amanhã para que eu possa voltar a trabalhar e, quem sabe, também entrar no cordão da greve, né? Mas assim, trabalhar porque eu estou de licença. Estou de licença. Colegas, ainda quando a última vez que eu estive em Brasília, não vou nem dizer o nome, uma das nossas colegas do movimento nacional de um outro estado, ela e um outro colega do mesmo estado, eles foram à frente lá numa reunião em Brasília, da FENAJUF, e o foco da palavra deles foi a seguinte: se você quer aumento, venha participar do movimento. Inclusive, a gente tem até que ter a sabedoria para não estar ferindo as pessoas que nos ouvem, porque quem está aqui hoje é porque, de certa forma, já aderiu ao movimento, já está fazendo parte dele. E a grande luta aí é convencer as centenas dos nossos colegas, dos outros colegas, a entrarem nessa luta. Porque, como alguns já colocaram aqui, quem luta aqui está lutando para o aumento de todos. Também não existe essa história de um representante da direção sindical ele lutar pelos servidores. Colegas, o governo, ele faz o cálculo do número de servidores do judiciário no Brasil. E eu lhes trago, quando digo essa palavra, uma informação de bastidores. De bastidores da base do governo no Legislativo Federal. Então, quando uma grande parte dos nossos colegas não se envolve na luta, e se o Executivo já acha que o número do Judiciário é pequeno, o nosso número ainda se torna menor. Por isso, eu até gostaria que o meu som, a minha voz, a voz dos outros colegas que já falaram aqui, ela não se limitasse ao nosso ambiente aqui, porque eu sei que todos que estão aqui já estão convictos dessa realidade, de que é preciso lutar. Deixa-me dizer uma coisa, ultimamente eu vinha com tantas lutas pessoais, até para quem não sabe, em setembro do ano passado eu fiz uma cirurgia do coração. E eu vinha esquecendo de fazer a minha ciência da avaliação. Eu agora vou ter um aumento de salário. 3 anos atrasado eu não estava percebendo. No meio de tantas lutas pessoais, coletivas, o que eu quero dizer assim, ainda que tenhamos que pagar um preço, se for por um dia, 10 dias, 15 dias, 20 dias, para concluir, eu fiz concurso para o Judiciário Federal, já passei em 2 aqui, nível médio e nível superior, porque eu vim de família pobre, tomei café com farinha, queria comer melhor. Entrei aqui porque o salário é alguns salários mínimos. Agora, eu gostaria que isso continuasse, né? Eu gostaria que o salário bom que a gente tem aqui, que continue, que a socialização seja por cima e não seja por baixo. Então, a minha palavra finalmente conclusiva é: convoco todos os colegas para a luta, porque essa luta é nossa. Vou chamar o último inscrito, que é Jair. A gente vai estar encerrando as inscrições, porque a gente tem uma pauta ainda para cumprir. A gente vai definir se vai entrar em greve ou não, e ainda vai ter que eleger os delegados do FENAJUF. Então, Jair, assuma e encerrado, e a gente vai votar. Pessoal, boa tarde, o Jair do TRE. Eu quero falar hoje sobre medo, gente. O medo que parece estar é inerente a todos nós. Nascemos sob o domínio do medo, somos educados sob o medo. Sob o medo que está em cada um de nós, é muito fácil semear qualquer ideia que floresça nesse terreno fértil. Então, gente,
Qualquer proposição que chegue aqui e diga assim, essa greve, não sei não, ela desperta o medo. Difícil é mobilizar as pessoas para uma atitude positiva, não digo nem corajosa, mas que se contrapõe ao medo. É muito fácil semear no medo. Qualquer posição recuada é fácil de fazer aqui. Difícil é mobilizar pessoas no sentido oposto.